Neste vídeo, Levitação Parte 2, eu conto para você como nós podemos saber que um ser como Jesus Cristo, que nasceu há 2000 anos, de fato esteve na Terra, e é principalmente para as pessoas que creem, mas não tanto, ou até mesmo que não creem. Então é uma nova abordagem através desse relato de como nós podemos crer e o que ele disse, quais foram os ensinamentos que ele trouxe. Quando nova, li trechos da Bíblia e o que me fazia sentido era o Novo Testamento, quando eu fui diretamente para o Novo Testamento e li os apóstolos. Então eu senti no meu coração que aquele ser poderia ter existido, embora o que nos faz duvidar, acreditar ou não nele é em relação aos milagres que aconteceram. Bom, é também disso que se trata este vídeo. No meu caso em particular, eu falei em pensamento, né, que eu não acreditava tanto na Bíblia, assim, tinha muitas coisas duvidosas, mas que Jesus Cristo era o único que fazia bastante sentido para mim ler um livro como a Bíblia, que é o livro mais lido do planeta, que é uma coleção de livros, né? Então, no caso, quando eu comecei a fazer yoga, que foi naquela busca, na busca do sentido da vida de algo mais, que muitas pessoas cada vez mais estão fazendo, de que a vida é muito mais do que ela apresenta para nós, do que a sociedade materialista apresenta para nós. Ao estudar yoga, eu falei, nossa, eu acho que ele me mandou para cá, para fazer yoga, porque fez muito mais sentido eu compreendê-lo e saber de fato que ele existiu. Todos sabem, aqueles que leram a Bíblia e os comentários que existem dos estudiosos, que não existem menção dele dos 12 aos 30 anos, ou um pouco menos, né? E, bom, eu li há muitos anos atrás, tá? Então eu não sou uma expert, não sei citar versículos, mas a essência ficou, então eu vou estar comentando. Qualquer dúvida eu coloco depois no descritivo, onde é que está registrado na Bíblia, no caso. Então, ele não existe nenhuma referência sobre ele. Ao que tudo indica, ele foi levado a conhecer mistérios no Oriente. E ele trouxe esses conhecimentos para o país natal dele, né? E por isso que os sacerdotes não o aceitaram. Aliás, com os 12 anos, ele conversava com os sacerdotes. Então, era uma criança diferenciada. Ele tinha o conhecimento da escritura e debatia, assim, né? É muito interessante, se você fizer uma análise, né, de saber como que era um pouco mais de Jesus Cristo. Então, ele desapareceu e reapareceu depois, trazendo os ensinamentos que ele obteve no Oriente. Então, existem cada livro especialista diz que ele passou aqui, ali, acolá. Alguns dizem no Japão, não, até no Japão também, mas dizem que ele foi para a Índia, outros assim que ele tem os ensinamentos dos monges do Tibete ou do Egito, enfim. Eu não sei por onde ele passou,
mas que ele trouxe umas coisas diferentes, ele trouxe. Um dos milagres foi ele ter andado por sobre as águas e o que configura a levitação. Então, existem interpretações. Até então, para mim, era uma levitação mesmo. E aí eu vou dizer por quê, tá? A segunda alternativa é que os monges tibetanos, eles têm muitas práticas assim, né? Umas práticas bem rigorosas para para a mente ser mais forte que o corpo. E um desses treinamentos é você andar rapidamente por sobre as águas. Você consegue realmente andar? Aí você pode ver no YouTube. Então, também existe essa possibilidade. De qualquer forma, seja de um jeito ou de outro, vocês, vocês hão de convir, acho que é assim que se fala, né? Que é algo diferenciado para os judeus, mas não para o mundo. Antes de Jesus Cristo houveram outras pessoas que também faziam o mesmo, e existem lugares onde isto é ensinado. E foi assim que quem assistiu Levitação 1, o vídeo que eu fiz primeiramente, quando tive indícios desta prática em sala de aula, numa prática avançada, para mim foi automático. Eu falei assim, nossa, acho que Jesus Cristo teve treinamento com os mestres da Índia. Então ele fazia levitação, mas ele fazia a levitação de um jeito bem difícil de se fazer, que é o supremo, porque se estando deitada e só uma parte do corpo a gente já sente toda a energia que é gerada, imagina em pé e sobre as águas. Foi esse entendimento que eu tive. Mas depois eu vou contar nos próximos vídeos sobre uma pessoa que o fez em pé, digamos assim. Eu vou contar isso para vocês, tá? Então, que isso é muito possível. Mais ou menos nesse mesmo período, houve um congresso de yoga aqui em São Paulo, mas eu não fui. Só que uma colega que era um pouco mais nova que eu, nós duas éramos as mais novas, ela foi no congresso e relatou para mim, para todo mundo, que era uma pessoa assim bem espontânea, bem alegre, sabe? Uma pessoa muito natural, uma pessoa confiável. Ela não iria mentir. Ela disse assim que acabou entrando na sala, ela estava fechada e ela viu um dos palestrantes que disse que ia se preparar. Ele pegou um tempinho antes e falou assim: olha, eu vou ficar aqui nessa sala e relaxando, fazendo as práticas dele, mas ninguém sabia e ela também não sabia. Então ela abriu com a porta assim de repente e ele estava suspenso em levitação. Ele estava deitado, só que ele estava no teto, vamos dizer assim, né? Lá no alto. E como ela abriu fortemente, não pensem vocês que ele despencou lá de cima, porque não é assim que funciona, e eu sei como funciona, né? Então ele foi abaixando devagarzinho, né? Mas ele estava lá no teto. E então foi a segunda vez que acho que eu tive a experiência primeiro, tá? Eu tenho quase certeza absoluta. E então eu sempre tive Jesus Cristo no mais alto conceito. Só que depois vieram também, quando a gente faz uma busca espiritual, de querer saber respostas, de querer saber mais sobre o mundo
de saber de que modo a gente pode ajudar, contribuir. A outra comprovação é ter conhecido. No meu caso, foi primeiramente uma experiência. E depois que eu digo recentemente, esses anos anteriores, eu vi os vídeos do Satya Sai Baba, pode procurar na internet, Satya, com TH, que significa verdade, Sai Baba. E se você quiser e tiver interesse, você vai ver que as coisas que ele faz também, inclusive existe uma história em relação a Jesus Cristo, é muito interessante. E ele é muito contemporâneo nosso. Faleceu há alguns poucos anos atrás. E algumas pessoas que a gente conhece da espiritualidade ou terapeutas mesmo chegaram a conhecê-lo. Então você vai ver todos esses vídeos na internet. Então eles conheceram, eles têm relatos dos milagres, de como acontece. E antes mesmo de conhecer, eu o conheci através de um livro. Eu já relatei isso. Aliás, sobre Jesus Cristo também já fiz alguns relatos aí no site, em outros momentos. Mas aqui é uma compilação e tem a ver com o foco da levitação. E no caso do Satya Sai Baba também tem outro milagre e que você pode perceber que, assim como existiu Satya Sai Baba, você pode imaginar, então existiu alguém como Jesus Cristo também, se é capaz de fazer o que ele faz. E não é só os milagres das materializações, não, tá? Tem outros também, mas o foco sempre existe uma especialidade, vamos dizer assim, né? Agora, mais do que isso, são vários os ensinamentos, né? Você mostrar alguma habilidade física, não é que o foco seja esse, é só um adicional, vamos dizer assim. E o propósito desse vídeo não é para que todo mundo comece a levitar ou que esse seja o propósito, mas esse pode ser a consequência de alguma prática. Então é bom que se saiba que isto é possível de acontecer também. Então é bom a gente ter certos conhecimentos antes. Em João, no capítulo que depois eu coloco no descritivo ou em algum momento do vídeo, é dito que Jesus Cristo mencionou que todos nós somos deuses e que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Essas palavras e esse ensinamento que ele disse, e aí a gente conhecendo ele na íntegra, não pode ser como motivo de usar o poder de uma forma equivocada e numa forma do jeito como você vê por aí. E todo mundo realmente está bancando de ser Deus, com D minúsculo, é claro, mas cada um faz o que quer, o que bem entende, né? E aí é complicado, né? Agora, quando ele diz, vós podeis fazer aquilo que eu fiz e muito mais, primeiro que foi muito humilde esta colocação, mas não deixa de ser verdade, tá? Por quê? Porque ele teve 3 anos de ministério, então ele fez muita coisa. E aí você vê espalhado, né? Eu pelo menos vejo, eu vou nos lugares, eu ouço os espiritualistas, os terapeutas, e mesmo que não for da área espiritualista, pessoas fazendo coisas maravilhosas pelo mundo. Às vezes coisas simples. Não importa o tamanho, não é isso, e nem o alcance. Mas ele deixou algumas mensagens. Então, o que é importante? A gente relembrar as mensagens dele, mas não só dele, porque
pela própria mensagem. Ele disse que vós ireis fazer muito mais que ele. Então, é para ler e também existem outros. Quando a gente também percebe que existem outros seres fazendo muita coisa, você acaba com o problema das religiões, que é onde também é um dos problemas desse mundo. Um dos, né? Não o principal. Eu acho que o principal seria o materialismo, quando a pessoa não acredita o que acontece depois da morte. Então, você vê que acontece de tudo aqui nesse planeta, né? Agora, no aspecto da religião, não existe melhor. Cada um está fazendo a sua parte e naquilo acredita. E é muito mais por falta de conhecimento de outros seres é que às vezes a pessoa pode ficar num fanatismo. Existe problema no fanatismo em si? Não, não existe. Se a pessoa às vezes isso existe em todos os lugares, é normal, até mesmo na Índia, quando existe um ser mais que tem um conhecimento maior, então às vezes é idolatrado por aqueles que sentam ao redor desse ser, né? O problema é quando você discrimina o outro, dizendo que o outro não vale, não tem credibilidade, não tem nada, porque o seu mestre é o melhor. O seu mestre é melhor porque você o estudou, gosta de seguir, tem sintonia com ele, tem a ver com uma certa egrégora também, tem a ver com outros parâmetros. Então, é isso, é importante a gente reconhecer que existem outros seres e esta foi uma das mensagens de Jesus Cristo. Eu não gosto muito, Jesus não era o nome dele, é um nome abrasileirado, ocidental, então ele tem o nome verdadeiro dele e deve ter outros nomes também, que o importante é a essência, você se conecta com a essência dele, pode falar também o nome dele, porque o nome dele tem poder, né? Tem poder. Eu descobri isso também recentemente. Mas ele mesmo ensinava para que a gente tem que rezar para Deus, que está acima dele, né? Através da oração do Pai Nosso, onde a gente entrega e também eu já tive experiências nesse sentido. Bem, quando a gente fala de Deus, Deus também que criou tudo que existe e nós somos uma centelha dele. E a gente pode ver a manifestação em tudo. Uns adendos que quero fazer neste vídeo vão ficar por escrito, tá? Eu não vou falar. Para falar são mais os relatos, tá? Então eu espero que ninguém tenha preguiça de ler. E algo que eu quero comentar que para muita gente não é relevante, mas como eu mencionei isso outras vezes, e eu sei que para algumas pessoas isto pode ser relevante, né? Que tem algumas pessoas que me acompanham, então eu vou me retratar. Eu li a Bíblia aos 9 anos de idade, não aos 10. 9 anos porque eu estava na terceira série e fiz o catecismo. Só que eu não aprendi nada. A professora, ela, não sei porquê, mas ela não passava nada, assim, sabe? E o pouco que ela passava eu não conseguia nem prestar atenção, eu ficava voada. E então acho que eu comentei com a tia da Kombi, que levava as crianças e trazia da escola para casa, e ela perguntou se eu queria comprar a Bíblia, e eu não sabia, mas era a Bíblia infantil. Pois bem, eu comprei isso no finalzinho do ano. E li super rápido. E
Então eu não sei se foi nesse momento ou na outra Bíblia que eu peguei o cofrinho, tá? Eu realmente essa parte aí eu já não me recordo. Mas aí, como eu li muito rapidinho e nem tudo eu gostei, tá? Vou dizer a verdade, que são trechos da Bíblia e por isso que o que mais me confortou foi mesmo o Novo Testamento. Ah, tá, foi isso, agora eu lembrei. Foi acessando a Bíblia infantil, que eu tenho até hoje, e a outra também, é que eu conheci Jesus Cristo, e então eu fui procurar. Aí o que que foi? Eu comprei a Bíblia tradicional, que ela me vendeu, só que não tinha o dinheiro, então eu quebrei o cofrinho, tinha um cofrinho que a minha avó, todos os trocos de moedas da feira, ela colocava lá para comprar um presente no final do ano e no caso já não seria mais brinquedo. Ela disse que ia comprar acho que uma calça, né? E aí eu troquei a calça pela Bíblia. Só que eu quebrei e as moedinhas não eram suficiente. Aí eu solicitei, né? Eu pedi que eu precisava de mais, né? Para o complemento. E foi atendida, né? Eu acho que a causa, né? É uma criança que compra a Bíblia. Então foi super fácil nesse sentido. E o que que acontece? Eu acho super importante, independente do catecismo, no caso eu fiz, né, o catecismo na terceira série, mas independente disso, a Bíblia é um livro o mais vendido e fala de Jesus Cristo. É livro, deveria ser estimulado para todas as crianças terem acesso, tá? Mas não só isso, né? Porque o que acontece com muitas pessoas que a maioria nunca leu a Bíblia, nunca abriu a Bíblia, nunca teve. E os poucos que têm acesso, se você vai na Gênese, você desiste. Por isso que existem muitos materialistas, muitos ateus e gente que não acredita em nada, nada do além. Porque a pessoa também não tem nenhuma faculdade paranormal psíquica, sensibilidade e mediunidade, o que dificulta. Então, quem já tem essas sensibilidades apuradas naturalmente, por ocasião do serviço que veio fazer, fica muito fácil acreditar no invisível, né? Porque isso é vivenciado durante a vida. Mas a Bíblia seria interessante que ela fosse recomendada na escola e que também tivesse alguém para explicar pelo menos aquilo que deve ser explicado. Em algum momento vai ter toda a revelação para todo mundo, né? Mas esse momento não sei quando vai ser. Enquanto isso, seria muito interessante que as crianças tivessem, e as crianças e os jovens, e tivesse na biblioteca também disponível para que entrasse em contato com esse material. E foi no Novo Testamento que me encantou, os quatro apóstolos, mas principalmente o que eu li, Mateus e João. E descobri, assistindo um vídeo de leitura científica, que cada apóstolo escreveu para um público diferente. E só que eu não tenho decor, né? Um escreveu mais para os gregos, outro escreveu para os judeus, para convencer para os próprios judeus, outro para. Enfim, por isso que eles têm um linguajar diferente. Né? E depois, anos depois, eu vim a descobrir os textos apócrifos. Li alguma coisa, tem um que eu li na íntegra, mas eu não entrei em muitos detalhes, até porque eu conto muito com as minhas experiências pessoais. Mas é interessante para quem é um pesquisador que leia tudo, né? E então foi assim, essa trajetória
aos 10 anos, então eu complementei, eu estava na 4ª série, dos 9 anos e meio até, né, completando 10 anos. Foi quando eu já estava com esse material, já estava digerindo o conteúdo, né? Então, olha só, uma criança que está começando o catecismo com aos 8 anos e meio, até antes, se for historinhas bíblicas. E depois eu me recordo, gente, na TV Record, quando adulta, já pouco tempo atrás, né? Eu, de manhãzinha, não sei se era sábado ou domingo, eu assisti muitos capítulos de desenho bíblico e eu amava, porque é muito gostoso você assistir. Olha os desenhos que as crianças assistem hoje, sabe? Que diferença. Muito gostoso assistir os desenhos bíblicos. E não pensem vocês que foi fácil fazer este vídeo. Eu tive empecilho para não fazer no corpo, uma sensação ruim, sabe? Mas aí eu me blindei de qualquer entidade que pudesse estar me influenciando. Chamei por Jesus Cristo, né, para me conectar e que eu pudesse fazer um vídeo bacana, com os princípios da verdade e que as pessoas pudessem sentir essa verdade. E fiz um trabalho de energia, de luz também, mas foi bem rapidinho. E assim, porque senão eu iria adiar mais tempo esse vídeo, né? E outras coisas também que ocorreram. Bom, o que aconteceu é que fluiu, eu gostei muito porque eu não tive que refazer nenhum áudio. Eles estão na íntegra e eu fiquei muito feliz por isso. E durante os áudios que eu fui fazendo, depois eu monto os áudios. Eu senti o calorzinho no coração, no chakra cardíaco. E é tão gostoso quando acontece isso. Em alguns trechos, e realmente eu não guardei os trechos, né? Mas aí o coração se acendeu. É um calor de conforto, de acolhimento e de amor mesmo. Aquele calorzinho gostoso, né? Não sei explicar, mas infelizmente a gente não tem toda hora, né? Eu não tenho toda hora. É uma comunicação que existe, é uma manifestação que existe corporalmente. E nesse vídeo foram algumas vezes essa manifestação.